Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos seguir com a nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assunto. E o assunto de hoje é o Renascimento. Nós vamos resolver questões sobre esse importante período da história da humanidade, denominado pelos historiadores de Renascimento. O candidato, o estudante, antes de tudo, ele precisa conceitualizar o que é o Renascimento. E o Renascimento, antes de tudo, ele é um movimento intelectual, certo, de contestação do passado recente da Europa, certo, que se deu entre os séculos 14 e 16. Em que sentido? A Europa estava passando por um processo de transição, certo, da Idade Média para a Idade Moderna, ali de consolidação dos estados nacionais, certo, de consolidação do absolutismo e de perda do poder local dos nobres locais, perda de poder dos nobres locais. Então, esse renascimento ele foi um movimento intelectual, certo, ocorrido na Europa Ocidental. Ele se inicia primeiramente ali no norte da Itália e que ele tem impacto na renovação do pensamento. Então, quando você olha no Renascimento, você vê uma mudança na arte, na literatura, certo, na escultura, ou seja, você tem uma Europa que está mudando, certo, no seu viés, na sua estrutura. E aí, pessoal, esse movimento ele foi denominado de Renascimento. Por quê? Porque se supunha, certo, que estava recuperando o ideal greco-romano perdido durante a Idade Média. Então, por que ele se fala que é renascimento? É renascimento, certo, daquela Europa, o resgate, a recuperação, melhor dizendo, dos ideários da Europa greco-romana, da herança greco-romana, que segundo o Renascimento havia sido perdido durante a Idade Média, certo? Então, se você tiver em mente que o Renascimento ele é um movimento intelectual de grandes impactos na sociedade europeia daquele momento histórico, você já tem uma base muito boa do que é o Renascimento, tá bom? Sem mais delongas, vamos resolver a questão 1. A questão 1 vai trazer o seguinte enunciado. A Renascença foi caracterizada, ou seja, o que caracterizou a Renascença nesse momento histórico, ou seja, as características da Renascença. Então, o candidato precisa saber o que foi caracterizado esse movimento. Alternativa A. Alternativa A vai dizer que esse movimento foi caracterizado pelo reatamento das relações comerciais com o Oriente, interrompidas com o estabelecimento dos turcos na França. Essa alternativa está incorreta porque esse reatamento das relações comerciais com o Oriente, ela começa com as cruzadas, certo? Ou seja, ela tem início com o fim das cruzadas. Porque quando ocorrem as cruzadas no final da Idade Média, você tem ali a abertura de vários canais comerciais da Europa Ocidental rumo ao Oriente, certo? Cidades-estados como Florença, por exemplo, passam a se fortalecer a partir do comércio com o Oriente, certo? Portanto, a Renascença não é caracterizada por isso. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, pelo renascimento das heresias que abalaram a cristandade. Essa alternativa também está incorreta porque as heresias nunca foram colocadas em xeque, certo? Elas foram reforçadas no momento do Renascimento, mas não por conta do Renascimento, mas sim por conta da Reforma Protestante, daquilo que Lutero tinha pregado em Wittenberg em 1517, produto daquele processo, certo? Mas o Renascimento, que como movimento intelectual, não tem nada a ver com abalar a heresia da cristandade. Por quê? Esse movimento intelectual do Renascimento, ele não atinge os dogmas religiosos, ou se atinge muito pouco. O iluminismo atinge os dogmas religiosos muito mais, que veio no século XVIII e XIX para frente. O iluminismo atinge muito mais do que propriamente o Renascimento. Tá certo? A alternativa B está considerada equivocada. Alternativa C, pelo renascimento das tradições gregas e latinas que trouxeram renovação das letras, artes, ideias e costumes. Correto? É considerado um movimento de renascimento das tradições gregas e latinas que trouxeram renovação das letras, artes e ideias. O Renascimento é basicamente isso. Ele é um movimento intelectual que busca o renascimento das tradições gregas e latinas que trouxeram a renovação nas letras, nas artes, nas ideias
e nos costumes. E quando se fala em renovação, não é uma renovação tão profunda como a Revolução Francesa. Então, é importante o candidato ele ter em mente o momento histórico, certo? Você tinha uma igreja muito mais forte nesse momento do que a igreja do período do Iluminismo, tá bom? A alternativa C está considerada correta. A alternativa E vai dizer que é o renascimento das tradições gregas latinas que tiveram como resultado a formação das línguas latinas clássicas, incluindo a vernácula. Essa alternativa, tome cuidado com ela, porque até aqui ela está correta, ó. Renascimento das tradições gregas e latinas, que tiveram como resultado a formação das línguas latinas clássicas, aí que está considerado equívoco, certo? As línguas latinas clássicas já existiam, não é produto do Renascimento. Ela é produto de outro processo histórico que se dá ali no Império Romano, certo? Quando o idioma latino ele se transforma, ele se junta com os idiomas locais ali, no caso os francos, os galo-franceses ali formando a língua francesa, os ibéricos formando ali a língua espanhola e depois a língua portuguesa, sempre com a origem latina. Então, essa alternativa está considerada equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: pelo reatamento das relações socioeconômicas com o Império Turco-Otomano, que derrotaram o Império Bizantino. Essa alternativa está considerada equivocada, porque um processo não tem nada a ver com o outro. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra C, pelo renascimento das tradições gregas e latinas, que trouxeram a renovação das letras, artes, ideias e costumes. Vamos agora à questão 2 da FUVEST São Paulo, vai trazer esse enunciado. Dentre os fatores que contribuíram para o início do Renascimento na Itália, se destacam. Veja o que a questão está falando. Ela já está situando o Renascimento na Itália, certo? Então já é meio caminho andado. O candidato já tem essa noção. Renascimento como movimento intelectual e que ele tem início no norte da Itália, certo? Vamos lá. Dentre os fatores que contribuíram, por que o início do Renascimento ocorreu na Itália? A alternativa A aqui é a correta, eu não gosto como isso acontece, mas enfim. A revitalização do comércio e das cidades italianas. Como resultado das cruzadas, certo? As cidades italianas sofreram um processo de urbanização. Então, com a rota aberta ali do Mar Adriático até o Mar Mediterrâneo, com o mundo oriental, com as rotas orientais abertas por conta das cruzadas, o que ocorre? Ocorre um renascimento das cidades italianas e o fortalecimento de cidades como Florença e Gênova. Então, como ali havia um renascimento comercial, você tinha mais circulação de ideias e de pessoas, e por sua vez uma circulação maior de dinheiro, ocorre o que? As condições econômicas, estou falando bem numa visão marxista, mas enfim, simples para que vocês entendam, as condições econômicas dadas para ocorrer o renascimento, aquele movimento de ideias, estavam colocadas ali. Você tinha dinheiro para financiar as artes e você tinha o que? A circulação de pessoas e de ideias vindas de fora, ou seja, as culturas elas avançam quando elas entram em contato com outras culturas, aí elas vão se renovando, certo? Portanto, o fator que contribuiu para o início do Renascimento ocorrer na Itália foi a revitalização do comércio e das cidades italianas. A alternativa A está correta. A alternativa B, que está incorreta, vai dizer o seguinte: a existência de monumentos gregos na península. O fato de existir monumentos construídos com técnicas vindas dos gregos não tem nada a ver com a questão do Renascimento ter ocorrido na Itália. Até porque a influência greco-romana latina ela perdurou por toda a Europa mediterrânea, não apenas onde hoje é a Península Italiana. Portanto, a questão B está errada. A questão C, o aparecimento de novas concepções religiosas. Também não. O Renascimento ele não tem o seu viés religioso em si, até porque o Renascimento ele não busca fazer o contraponto com a igreja, lembrando que o contraponto da igreja nesse momento histórico é o contraponto protestante que vai surgir dentro da própria igreja, quando o frade alemão de ordem agostiniana, Martim Lutero, ele prega as teses de Wittenberg em junho de 1517. Aí sim inicia-se esse processo de contestação das concepções religiosas católicas, mas não está atrelado ao Renascimento.
Alternativa D, o progresso das técnicas de construção de monumentos. De fato, você tem um progresso de técnicas de construção de monumento, mas esse não é o fator que contribuiu para que o Renascimento ocorresse na Itália. Esse fator aqui de revitalização de comércio das cidades italianas é muito mais presente e influente no início do Renascimento do que propriamente de um progresso de técnicas na construção de monumentos. E a alternativa é a adoção de princípios do naturalismo artístico também está considerado equivocado. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 3 agora. A questão 3 da UFPR vai pedir para o candidato caracterizar o Renascimento, ou seja, a gente precisa saber quais são as características do Renascimento. E aí vai ter alternativas em que terão características do Renascimento com características que não são do Renascimento. Certo, vamos ver a alternativa E. Vamos começar da alternativa E agora. A alternativa E vai dizer que o Renascimento é caracterizado pelo paganismo, religiosidade e humanismo. Veja como essa alternativa ela está equivocada. Você não pode ter um movimento que ele é pagão e religioso ao mesmo tempo. Certo? Ou ele é pagão ou ele é religioso. Ele pode começar como um movimento pagão, mas se ele conseguir a aprovação dogmática da religião, ele passa a se tornar um movimento religioso. Lembrando que o café, vou só pegar um exemplo, ele era considerado algo ruim, do demônio, pagão. Aí o Papa gostou, batizou o café se tornou algo religioso. Certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Religiosidade, laicismo e naturalismo. Também ele está anulando essa questão, porque não tem como um movimento ele ser religioso e laico ao mesmo tempo. Ou ele é religioso ou ele é laico, certo? Portanto, a alternativa D está considerada equivocada. Alternativa C, individualismo, racionalismo e espírito religioso. Tomem cuidado com essa alternativa, porque ele fala do individualismo, racionalismo e espírito religioso. Por mais que tenha a sociedade do Renascimento, ela não era individualista, ela era antropocêntrica. Então tome muito cuidado em você achar que antropocentrismo é individualismo. Isso pode causar uma confusão. Antropocentrismo é que o ser humano, enquanto ente, ele é coletivo, ele é o centro de tudo. Certo? Então ele é o centro, o ser humano é o centro, mas não um ser humano em específico. O individualismo é algo muito mais atrelado à sociedade pós-industrial, à sociedade urbana, industrializada, racionalista, entendeu? Positivista, ou seja, a alternativa C está equivocada quando ela junta individualismo com racionalismo e espírito religioso, tá bom? Alternativa B, monarquismo, coletivismo e humanismo. Você tinha um monarquismo ali, porque foi ali que ascenderam as monarquias absolutistas e você tinha um viés humanista, mas você não pode dizer que esse humanismo ele era coletivista, até porque não existia esse conceito de coletivismo nesse determinado momento histórico. Portanto, na questão 3, a alternativa B está equivocada, só sobra a alternativa A, que é a correta, que vai dizer naturalismo, individualismo e humanismo, ou seja, 3 características que marcaram o Renascimento é o naturalismo, o individualismo e o humanismo. Eu sei que basicamente aqui ele poderia colocar como incorreto, porque você tem o individualismo, o racionalismo e o espírito religioso, mas você não pode colocar o individualismo junto com o racionalismo. Então você não tinha um racionalismo, certo? No período do Renascimento você tinha um naturalismo, certo? Que é um pouco diferente de racionalismo. E você tinha um individualismo, que era uma sociedade antropocêntrica, certo? Eu trocaria individualismo por antropocentrismo, eu acho muito mais correto o antropocentrismo do que individualismo e o humanismo. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 4, que é da FOP São Paulo, e vai trazer o seguinte enunciado. Dentre as alternativas a seguir, que não constitui característica do Renascimento, ou seja, ele vai dar características
que constitui o Renascimento, mas o candidato ele deve saber quais dessas características não constituem o período do Renascimento. Vamos lá, alternativa A. Crescimento urbano que implicou novas funções para a cidade. O Renascimento ele é marcado sim por um crescimento urbano, ou seja, o próprio crescimento urbano facilitou a ascensão de um ideal de renascimento, de um ideal renascentista, certo? Lembra que eu falei da circulação de pessoas nas cidades-estados italianos? Ou seja, isso provocou um crescimento urbano, mais pessoas pertas e convivendo entre si. Portanto, a alternativa A, ela sim é uma característica do Renascimento. Então, ela não está correta. Alternativa B, declínio do poder da igreja e retomada da tradição clássica. Eu sei que eu falei agora há pouco que o Renascimento não tem nada a ver, enfim, com o declínio da igreja. Entretanto, o declínio da igreja ocorreu no período do Renascimento, certo? Em 1517, quando o Martim Lutero ele prega suas teses lá em Wittenberg, isso tem a ver, sim, com o declínio da igreja. Isso ocorreu no período do Renascimento, certo? E também foi a retomada da tradição clássica. Portanto, na alternativa B, ela está condizente com o Renascimento, portanto, ela não está correta para o que nós pensamos da questão. Declínio dos ideais tipicamente medievais. Outra característica do Renascimento é o declínio dos ideais medievais, ou seja, o Renascimento ele é um processo que marca a contestação dos ideais medievais, ou seja, da estrutura medieval, do pensamento medieval, ele é um movimento de negação do passado recente da Europa, certo? Portanto, a alternativa C está correta no tocante ao Renascimento, mas está incorreta no tocante aos nossos propósitos. Alternativa D, descentralização do poder, o que possibilitou o mecenato. Ao contrário, tá bom? O Renascimento ele é marcado pela centralização do poder, porque foi durante o Renascimento que começaram a ascensão das monarquias absolutistas. Portanto, a alternativa D não está condizente com uma característica do Renascimento. Portanto, ela não é considerada correta, tá bom? Portanto, ela está correta, certo? Para os fins da nossa análise. E o surgimento e ascensão de uma camada de mercadores ocorreu sim, esse surgimento e essa ascensão muito marcante de uma camada de mercadores. Portanto, na questão 4, a alternativa que não constitui características do Renascimento é a alternativa D, descentralização do poder, que possibilitou o mecenato. Essa é a primeira parte do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.